problema era a solução tecnológica. Solução tecnológica, eu me referi àquela solução que permite enviar os dados da folha de pagamento para o e-social. Esse problema, né, de maneira geral, ele é superado, né, sempre tem uma coisa ou outra ali residual. Questão de capacitação, dúvidas, etc., também a gente entende que praticamente está superando essa fase, embora a gente saiba que as pessoas que estavam em determinado momento podem sair, e há sempre um movimento nesse sentido. Então, há sempre a necessidade de capacitação, esclarecimento de dúvidas, mas também a gente já considera isso residual. E identificou, então, que os problemas principais estão aí no contexto de saneamento das bases de dados ou problemas correlatos, como cadastros e situações assim semelhantes. Então, nos parece que o foco, pelo menos nos contatos que a gente teve no nível federal, repito, nos parece que eles residem aí nessa questão. Tá? Então, diante dessa situação, a Receita estruturou aí um plano de ação de conformidade, que tem a ver com uma abordagem junto aos estados, né, pelas nossas, vou passar mais um slide aqui, já para falar dessa estratégia de tratamento desse risco. Então, a Receita Federal, por meio das suas superintendências, que não são os nossos órgãos regionais, né, são 10 superintendências, são 10 regiões fiscais, como chamamos aqui, estão já com essa ação desenhada para fazer uma atuação junto aos órgãos estaduais, visando sensibilizar para, digamos assim, para encaminhar soluções nesse sentido. Então, haverá envio de comunicações automáticas, haverá inserções na mídia nacional e regional, e a gente também vai mandar, vai monitorar esses resultados mensalmente, inclusive enviando para os estados essas informações, dando conta ali desses gaps, né, dessas diferenças, dessas lacunas, né, comparando ali. A nossa referência, vou repetir, vai ser social e DIF, né, que a gente está com foco muito nessa questão da descontinuidade da DIF. Então, essa, em linhas gerais, é a ação que a Receita Federal está colocando na rua, vamos dizer assim. A gente já fez alguns batimentos aqui, tem feito alguns batimentos entre os dados do e-social e da DIF, né? São basicamente quantidade de beneficiários no e-social a partir dos eventos S1210, aí eu estou falando de uma coisa mais específica, que os que lidam com o e-social sabem. Então, pegando as informações do evento S1210, que é um evento de pagamento, que consolida ali várias informações, e compara com a DIF do ano calendário 2024. Obviamente, há diferenças, algumas diferenças de conceito aí nessas informações, mas é uma informação, assim, que se aproxima e serve como parâmetro para a gente ver como está a situação. Não é bater 100% ali dessas informações, porque, por exemplo, na DIF, vocês sabem que há a questão de limite, se a pessoa está abaixo do limite de isenção, essa informação será prestada na DIF, mas é prestada no e-social, por exemplo. O social não tem isso. Na folha de pagamento vem tudo, né, independente do valor ali da remuneração do trabalhador. Então, nesses batimentos aí que a gente tem feito, é uma informação recente aqui de maio, até nem coloquei aqui, mas deixo claro que é uma informação de maio em relação ao e-social, né, e repito, DIF, ano calendário de 2024. Então, a gente já vê estados ali, esse primeiro bloco ali, que são estados que estão com um nível maior de maturidade, com um índice de cumprimento ou um percentual de conformidade maior ou igual a 80%. Então, o estado do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Sergipe, né? E tem estados ali com um pouco mais abaixo, percentual de conformidade maior que 70%, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Tocantins e Paraíba. E temos ali, no patamar bem abaixo, ali 11 unidades da federação, que a gente não nominou aqui, mas que estão com percentual de cumprimento baixo, menor que 30%. Obviamente, nós abordaremos diretamente com esses estados aí, melhor dizendo, diretamente, para que a gente possa, junto com eles, aí, corrigir, caminhar para a solução dessas situações. Okay? Então, assim, o que a gente recomenda é que vocês aí, como atores nesse processo, né, eu acho que aqui tem pessoas com perfis variados, estou vendo que a plateia é mais de 150 pessoas, segundo o número que aparece aqui na minha tela, perfis variados, mas certamente tem seu nível de influência aí nessas questões. Então, o que a gente pede é que no seu âmbito aí de atuação,
vocês abordem essas questões, adotem, se tiver alcance de vocês aí, se não tiver alcance, levem para os seus superiores aí, essa mensagem da necessidade de adotar providências para o aumento do nível de conformidade em relação às informações da rede social, né? Assim, sendo mais específico, incrementar o envio dos eventos S1210, combinados com os demais eventos. Esse evento S1210 está sempre associado aí a outros eventos, né, de remuneração. Então, é isso que a gente recomenda fortemente aqui, para que a gente evite, que a gente diminua ao máximo aí os transtornos que possam, que a gente vislumbra que poderiam ocorrer lá no futuro, né, no ano que vem. Tá certo? Então, basicamente, essa é a mensagem. Hein? Agradeço ao CONSAD a oportunidade de trazer aqui essa mensagem. E o colega Vinícius aqui vai abordar algumas questões relativas a consequências. O Vinícius é responsável aqui pela malha, Receita Federal, querida malha, bem conhecida aí de todos os brasileiros. Então, passo de imediato aqui a palavra para o colega Vinícius. Vou parar de compartilhar aqui os meus slides. Ok? Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade da Receita Federal participar desse evento. É extremamente importante que a gente possa prestar informações e também receber informações dos estados. A minha fala não tem apresentação e é mais objetiva. Como o Pomni falou, a área aqui da minha coordenação é responsável pela malha e também pela DIRF, né, pela extinta e finada DIRF. Então, o meu objetivo é passar para vocês qual é o contexto atual e quais são as consequências de problemas que acontecerão no caso de não conformidade com o e-social. Então, a obrigação de prestar informações no e-social, ela não é de agora, né? Todos já sabem que ela já tem algum tempo que é obrigada. Todavia, as consequências de não prestar informação no e-social eram muito minoradas pelo fato de que as informações que são usadas pela malha continuavam a ser entregues por meio da DIRF, né? Então, ainda que a informação não tivesse no e-social, não havia impacto na malha. Havia outros impactos que vocês já sabem, como a questão do acesso aos benefícios sociais, etc., dos seletistas, mas não havia impacto na malha. Agora é diferente. A DIRF não existe mais. A última DIRF foi entregue em fevereiro, agora de 25. Diferentemente do ano passado, em que houve em que a DIRF tinha previsto a extinção, mas a Receita decidiu por adiar em função, inclusive, da situação em que os contribuintes se encontravam. Esse ano não há qualquer previsão para que se faça o adiamento do fim da DIRF. Para nós, a DIRF é uma declaração que, depois de 40 anos de bons serviços prestados, acabou, morreu, não tem mais. Isso significa que a única maneira de que todos os contribuintes obrigados a prestar o e-social têm de prestar as informações que serão utilizadas pela malha no processamento da declaração do imposto de renda para os batimentos é o e-social. E qual é a consequência se não tiver lá? A consequência imediata é retenção na malha. A malha é um instrumento que faz uma série de validações usando fontes de informação. A fonte mais rica de informação da malha era a DIRF e agora será o e-social e FD Reinf. Então, se a informação não estiver lá, ficarão retidos na malha as declarações de todas as pessoas e contribuintes que não estiverem no e-social. E a malha, além de ser querida, como disse o Vone, ela tem mais duas características. Ela é democrática. Então, ela vai pegar desde o governador até qualquer outro servidor que tenha apresentado uma declaração. E ela é generosa, é um coração de mãe, cabem todos. Todos ficarão retidos, sem exceção. É um processamento automático, feito para validar as informações. Então, isso é muito sério. Nem nós temos o menor interesse em reter ninguém na malha. A malha, o nosso objetivo na malha é que ninguém ficasse retido. O nosso objetivo na malha não é reter ninguém. A malha faz validações para ajudar o contribuinte a prestar a informação correta. Quem presta a informação correta não fica na malha.
Se a informação não estiver correta, a gente ajuda para que ela fique correta, mas o objetivo da malha não é punir, não é aplicar multa, ela é orientar o contribuinte para que ele preste a informação correta. Então, essa consequência, eventual consequência, no caso de não prestação da informação, é muito séria, e nós precisamos estar atentos a isso, porque uma retenção em grande volume na malha para qualquer um dos estados ou dos órgãos públicos tem um impacto muito ruim, tanto para o órgão público quanto para a Receita Federal, e por isso nós estamos juntos com vocês, buscando todas as formas para que vocês consigam prestar as informações, a Receita Federal receba as informações corretas, faça o devido processamento, e não tenhamos nenhuma surpresa e nenhum problema quando a gente for processar a malha em fevereiro. Na verdade, começa em fevereiro, né, mas em maio de 2026. Então, esse era o meu recado, eu passo agora para o Daniel. Um abraço. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Tony. Bom dia a todos. Nessa sexta-feira aí, muita gente começando férias aí semana que vem, né? Então, essa nossa reunião aí para dar esse recado, que tem uma avaliação desse primeiro semestre, né, pessoal, que a gente consegue olhar o caminho que a gente está percorrendo. Falar um pouquinho, me apresentar para quem não me conhece, sou Daniel Belmiro Fontes, sou auditor da Receita. Hoje ocupo a função de superintendente adjunto da primeira região fiscal e, junto com os colegas aqui da Coordenação Geral de Fiscalização da Receita, que tem abrangência nacional, também auxilio em relação aos órgãos federais, né, que tem a nossa equipe de órgão público aqui na primeira região que atua. E hoje a gente resolveu, atendendo aí as conversas com o SAD, né, que está sempre conosco aqui, trocando experiências. Eu estava há pouco tempo em outra função, estava no Ministério da Previdência Social, cedido ao Ministério da Previdência Social, e lá atuava, né, na gestão do social por parte do Ministério da Previdência e na função de coordenador geral de fiscalização dos regimes próprios de previdência social. Tá? Deixar claro aqui que o pessoal do chat aqui, Vinícius, ninguém pode pedir nenhum ajuste na malha agora, né? Nós estamos só passando informação. Já estão pedindo aqui. Depois tem que pedir pelo ECAC, né? Deixar claro que o pessoal pedir pelo ECAC. Mas a proposta dos dois coordenadores, gestores da área específica, né? Para trazer o posicionamento institucional de quem gere hoje as soluções de cumprimento de obrigação no âmbito previdenciário e do imposto de renda retido na fonte. E trazer a mensagem clara da Receita Federal de que não há qualquer... A DIRF foi desligada, não é isso, Vinícius? Ela não tem nem como conectar. Não adianta pedir prorrogação da DIRF. Morreu. Talvez Jesus, se quiser fazer um processo de ressuscitar, mas talvez só com ele mesmo, se ele aparecer por aqui. Porque na nossa atuação não é possível mais esse pleito, né? Então, eu não quis ser descortês com Jesus, não, mas ele pode tudo, né? Com certeza ele pode tudo. Não estou fazendo gracinha com ele, não, nem descaracterizando aquele que é o nosso mestre e eu amo mais profundamente que qualquer outro. Sou tão próximo a ele que posso falar assim, né? Então, é porque ele não desejou, né? Então, a gente aqui está falando de uma maneira tranquila. Se vocês quiserem que eu seja mais formal, posso ser formal também. A gente veio aqui para trazer as informações importantes para todos que estão nessa fase do e-social implantando. A gente percebe que tem alguns estados que estão mais à frente, os estados maduros, né, que trouxe aqui, e também os estados que estão quase, né, quase chegando, falta alguma coisa. Essa planilha que a gente montou com a DIRF, a gente já percebeu, por exemplo, com os tribunais, que tem alguns aspectos que a diferença se refere a alguma ação que aconteceu, um pagamento grande de RRA, por exemplo, que a gente verificou no ano de 2024, em que houve de pessoas que nem estão mais
vinculadas ao tribunal, por exemplo, e eles fizeram esse pagamento. Então, tem um número maior na DIRF de 2024 do que os vínculos ativos. Eles fizeram a checagem, perceberam isso, então não é uma divergência em termos de que precisa ter, mas sim eles fizeram a análise, fizeram a checagem e identificaram que a DIRF está maior do que o social atual, porque teve um grande pagamento, né, de vínculos, inclusive, que não estão mais ativos na folha. E aí está ok, né? A DIRF deles está 100%, porque houve a DIRF atual, que está rodando dentro da social, está 100% em relação a isso. Então, é importante, o fato da gente estar enviando as informações, e vai ser enviado, né? Cada superintendência recebeu a incumbência de encaminhar para cada estado. Nós estamos focando aqui nos estados hoje, né? Por conta do CONSAD, do Fórum do CONSAD, mas a gente vai enviar também aos municípios. Todos os municípios receberão, e a gente vai priorizar aqueles que estão em pior condição nesse momento. A gente vai enviar CNPJ a CNPJ do envio. Então, os estados que têm uma estrutura maior, uma estrutura orgânica, administrativa maior, a gente vai enviar todos os S1000 do E-Social que estão registrados, CNPJ a CNPJ, com as informações mês a mês de 2025, para poder comparar com a DIRF do ano passado, e que vocês possam identificar quem é que está deixando de mandar, né? Então, tem um caso que a gente viu aqui que está 90%, 87%, mas tem um órgão importante, que é o Instituto de Previdência, que não está enviando nada em relação à sua folha do 1.207, portanto, não está indo o 1.210. Então, a diferença é, provavelmente, nesse estado, a folha de previdência. Então, é importante vocês receberem essa informação, porque nós estamos mesmo no momento final em que a gente vai fazer essa entrega, né? E aí a gente precisa identificar e fazer as correções que estão no nosso caminho, já que o novo demonstrativo que vai ser montado para que... são duas consequências, né, Vinícius? Não só a malha, que está diretamente ligada à tua coordenação, mas também a declaração pré-preenchida. Declaração pré-preenchida vai ser montada com base nas informações que estão sendo enviadas do S1210, que diz qual é a data do fato gerador do imposto de renda. Então, quando você coloca lá a data de pagamento no S1210, você está dizendo qual é o fato gerador. Se você pagou 2 de janeiro de 2026, ele não entra no ano de 2025, ok? Por isso que o 1210 é tão importante, ele traz a informação do líquido pago, ele traz informações de pensão alimentícia. Então, ele é fundamental, mas ele não trabalha sozinho. Ele trabalha, a declaração pré-preenchida vai buscar, em relação a esse S1210, que diz qual é a data do fato gerador do imposto de renda, ele vai buscar lá atrás a base de cálculo do imposto de renda que foi informado no 1.200, ou 1.202, ou 1.207, onde eu tenho a rubrica com a sua incidência. Então, são rendimento tributável. Qual é o valor total de rendimento tributável daquele contribuinte para trazer para a declaração pré-preenchida ou para fazer o cruzamento da malha? É o que está com as incidências de base de cálculo do imposto de renda de acordo com a tabela de incidências de rubrica. Qual é uma moléstia grave? A moléstia grave, se for informada, ela vai ser informada de acordo com a rubrica que está com o código de moléstia grave, assim como a isenção por aposentadoria para quem tem acima de 65 anos. Então, toda essa construção ela vai ser pega de acordo com a informação do 1210, combinado com a informação dos eventos de remuneração, e aí trazendo até os eventos de desligamento que possuem remuneração. É essa a composição. E como é que a gente vai apresentar isso para vocês? Vou apresentar aqui rapidamente a minha tela. Que nós recebemos informações valiosas da equipe que está preparando no ECAC o ambiente do... O sistema é lentinho aqui. Está preparando o ambiente que vai ser disponibilizado para todos os empregadores, né, para consulta no ECAC, com uma senha de
do GovBR, o certificado digital para acesso às informações sigilosas, no ECAC, que é o demonstrativo consolidado. Essa equipe, ela montou o extrator DIF, que as pessoas começaram a falar sobre o extrator. Cadê o extrator DIF e tal? A DIF já acabou. O nome do produto não é esse, né? Foi até bom o esclarecimento em relação a isso. O extrator DIF é uma solução interna construída na Receita para ir lá buscar no E-Social e trazer as informações na visão do imposto de renda. O produto que vai ser disponibilizado para os contribuintes chama-se demonstrativo consolidado. Esse demonstrativo consolidado vai trazer, e eu tenho aqui algumas telas para apresentar, se eu conseguir compartilhar, porque eu não estou conseguindo aqui. Agora deu uma travada no meu. Vou tentar de novo, tá bom? Um minuto. Eu acho que tinha um problema com o apresentador aqui. Estão vendo a minha tela? Por favor, confirme que agora eu não vejo vocês. Sim, estão vendo. Sim, sim. Tá bom, obrigado. Nós estamos aqui com o demonstrativo consolidado, é um novo produto que vai ser disponibilizado aos empregadores, né? Fonte pagadora, que enviam as informações, tanto do E-Social como da FD-Reinf, para ser consultado em relação aos beneficiários. Aqui não é uma consulta individualizada beneficiário a beneficiário, é um demonstrativo consolidado, onde vocês poderão checar as bases de informação para cada natureza de informação que está sendo trazida, né? Então, vocês estão vendo aí serviços do contribuinte, imposto sobre a renda retido na fonte, CNPJ, demonstrativos, aqui o de 2025, né, que é o ano calendário que inicia esse novo modelo, parcial, porque o ano está sendo construído, então vocês vão poder ir consultando mês a mês. Isso é muito importante. Essa mudança de sistemática faz com que a gente tenha que verificar as consolidações, os resultados do nosso envio de informações mês a mês. A DIRF era um demonstrativo anual, você enviava lá em fevereiro, ia olhar para essa base da DIRF lá em janeiro para poder montar a base para envio em fevereiro. Agora não, agora isso tem que ser checado à medida que vai sendo enviado. Outra coisa importante, a gente percebe que vários estados começaram em janeiro com um número menor e depois foram aumentando a partir dos meses. Então, em maio, agora, eles estão com o nível de envio do 1.210 muito superior a janeiro. Mas, para a informação do imposto de renda, o ano inteiro tem que estar íntegro, né? De janeiro a dezembro, porque é isso que vai pegar para fins de informação do total de rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, deduções que são informadas no âmbito da social, equivalente a todo o ano calendário. Então, quem mandou janeiro ainda parcial vai ter que revisitar janeiro para mandar a parte que está faltando, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui das informações, né? A seção beneficiários exibe a quantidade de beneficiários consolidados, pessoas físicas, fundos de clube de investimento, processo na justiça, por aí vai, tá? Todas as informações por tipo de código, né? Código de receita, inclusive, e aí a gente tem essas quantidades, vocês vão poder checar, não adianta clicar aqui para abrir, que vai abrir o CPF, não é esse o objetivo do demonstrativo, tá? Isso você recebe no E-Social, quando você recebe a resposta do totalizador. Então, toda vez que eu mando um 1.200, eu recebo um 5.001. Toda vez que eu mando um 1.210, eu recebo um 5.002. O que tem nesse 5.002? A apuração de cada CPF desse. Ah, mas eu não vejo. Então, o seu sistema de folha não está montando um relatório adequado com base nas informações que o E-Social está repassando, porque a análise do totalizador ela é fundamental para o cheque imediato. CPF é CPF, no momento do envio. No XML do recibo, o E-Social devolve uma quantidade significativa de informações, consolidando base de cálculo,
período anterior, apuração do imposto que está sendo informado ou contribuição. Então, é lá que a informação é repassada e o sistema de folha lê esse XML e apresenta em formato gerencial para quem é o operador da folha de pagamento. Tá? Esse é o modelo que a Social construiu. Em totalizadores, a gente tem aqui já as bases, então, total de rendimentos tributáveis, as deduções por tipo de dedução, previdência oficial, previdência complementar. Tudo isso vem da onde? Vem das rubricas, da codificação de rubricas que está sendo informada, né, com base na tabela de incidência do IR, que ou informações do próprio 1210, como pensão alimentícia, tá certo? Rendimentos isentos, parcela acima de 65 anos diárias, ajuda de custos, indenização, abono pecuniário. Então, vocês vão poder consultar o total daquele CNPJ S1000 que foi informado dentro do ECAC nessa parte de totalizadores. Depois o detalhamento por código de receita, então vai ter lá rendimentos tributáveis, deduções, por código 0561, 0588, 0916, essa é uma informação importante para fins de recolhimento, já que os códigos de recolhimento estão mantidos. Tá? Existe até um cruzamento que nós fazemos, né, importante. No caso dos órgãos públicos, o recolhimento não é feito diretamente aqui, mas isso não vai modificar a codificação, que é para todos o contribuinte de acordo com a natureza do rendimento. Deduções, imposto de renda, rendimentos isentos, e aí tem como depois detalhar as deduções. Por exemplo, você abre aquele campinho por código de receita e identifica quais são as deduções. Tá? Esse é um detalhamento de código de receita agora na parte de isentos. Assim como você abre a parte de deduções, você também pode abrir a parte de rendimentos isentos para identificar aqui os montantes. A compensação do imposto por decisão judicial é uma informação que se abre, hoje é uma informação, inclusive, que era utilizada na DIRF, que existe ainda aqui para esse ambiente. Detalhamento por código de receita dessa compensação do imposto por decisão judicial. A parte de tributação com a exigibilidade suspensa, né, para aquilo que está sendo discutido, muitas vezes no âmbito judiciário, mas algumas vezes também existem situações do próprio, em alguns processos. Para suspender administrativamente o imposto de renda, não. Isso acontece só com o FAP, normalmente. Tá? Mas na parte judicial, sim, tem todo aqui o modelo da suspensão da exigibilidade quando está sendo discutida a tributação. Aqui a parte mais de clubes, fundos ou clubes de investimento, é uma informação que vem da FDR-Inf, né? Então você vê que aqui é um ambiente, assim como na DCTF, que consolida dados de duas escriturações, o E-Social vem e o FDR-Inf vem e compõe aqui a nova base do imposto de renda. E conseguimos ver a parte de informações de processos da Justiça, quantidade de processos, quantidade de beneficiários nesses processos, rendimentos tributários, deduções, aí ele repete todo o detalhamento dessas informações. Tá? Justiça do Trabalho, a outra era o processo da Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, as informações, tá? E a Justiça Estadual e do Distrito Federal também terá aqui as informações dos processos que decorrem de cada esfera do judiciário. Ok? E aqui a parte está zerada, né, no exemplo aqui, mas é a parte dos rendimentos recebidos acumuladamente. Também teremos a quantidade de processos informados. Ou seja, a estrutura ela se repete, né, em cada um dos tipos de rendimentos que são informados, mas a gente tem a consulta mais detalhada para permitir um melhor gerenciamento por parte do empregador em relação aos tipos de rendimentos que são informados. Aqui é o famoso RRA, né, com a quantidade de processos e a quantidade de beneficiários. Pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior, né, existe uma regra para isso. Então, se a pessoa sai, não comunica a saída definitiva, após 12 meses ele já entra no modelo de tributação
de pessoa domiciliada no exterior e com caráter permanente e muda a alíquota, então, para 25%. Então, isso é informado também de uma maneira especial dentro da codificação do E-Social e que vai gerar aqui uma classificação. O que é mais importante disso tudo? O demonstrativo consolidado, ele só vai conseguir classificar adequadamente se essa informação está classificada adequadamente, seja no 1210, seja nos eventos de remuneração, 1200, 1202, 1207, e os eventos de desligamento. Tá? Essa é a conexão e a montagem desse novo demonstrativo que está aqui. Sociedades em conta de participação, não é uma situação para vocês. Rendimentos pagos a entidades imunizentas, que precisa haver, muitas vezes, não há ali o pagamento, né, do tributo envolvido, mas há a informação do rendimento pago a essa entidade imunizenta para a informação do fisco. E aqui a parte do plano de assistência à saúde coletivo empresarial, também quantidade de titulares, quantidade de dependentes, valores por titulares, reembolso, valores pagos por dependentes, então tudo isso aqui, detalhe, não é por CPF, né? Eu vou frisando isso para a gente poder manter aí o entendimento, é a informação consolidada daquele S1000 que informou no período, então o período todo aí do ano calendário, no caso aqui 2025, para consulta, você vai consultando por ano calendário, certo? Aqui tem um painel importante, que é um painel de críticas, muito parecido com o que havia na DIRF, aqui será preservado, lembrando que algumas críticas agora que a DIRF fazia e devolvia, o E-Social já faz e impede a entrada do evento. Então, a tendência é que várias das críticas que haviam na DIRF não aconteçam mais, porque o E-Social cuida da validação desse conteúdo na entrada. Então, aqui já é recebido a informação validada na entrada do E-Social. Tá? Então, mas vocês vão poder consultar aqui um painel de crítica com as mensagens de crítica, quais são os erros. Por exemplo, CNPJ inexistente no cadastro da Receita era um erro que a DIRF informava. Agora não vai informar mais, porque lá no S1000 já está validada a informação. Ele só entra se o CNPJ é existente. Então, essa mensagem de erro não será mais, né? Agora, a natureza do rendimento informada não é permitida pela natureza jurídica, aí sim, como é uma consolidação da base do imposto de renda, vocês podem ter essa necessidade de fazer uma correção. Tá? Então, vai ter esse painel de críticas para trazer a informação. Né? Dados do FDR-INF, por exemplo, né? CNPJ inexistente no cadastro da Receita pode ser não só do empregador, mas de quem ele está informando, operadora de plano de saúde, entidade isenta, entidade imune, beneficiário do declarante, aí sim você tem a origem do evento, qual é o CNPJ, o processo que foi informado, tá bom? Aí, nesses casos, o CNPJ que foi informado naquele evento vai ser comunicado aqui com ele. Por isso que é importante, gente, a gente está todo mês consultando. Isso vai ser entregue agora, no próximo mês, a previsão de entrega dessa ferramenta. Acredito que deva ter algum lançamento pela Receita Federal para informá-los de tudo isso. E a gente vai precisar consultar isso de maneira permanente, né? Todo mês entrar lá para olhar, para não deixar acumular. Lá em janeiro eu vou olhar isso, eu vou ter que refazer, retificar informações de meses anteriores. O ideal é que essa checagem, esse controle, seja feito mês a mês para facilitar o processo de correção e evitar o acúmulo de situações. Tá? Então, eu volto aqui, parar de compartilhar. Basicamente, são essas informações. Querem complementar alguma coisa que vocês relembraram aí, Ivone e Vinícius, sobre o tema? Não, era só a questão da data que você já falou. A previsão é em julho, né, até o final de julho, que a gente deve ter isso implantado. De fato, isso devia ter sido implantado mais cedo, mas trata-se de uma solução extremamente complexa e por isso a gente não conseguiu fazer isso mais cedo. Mas a partir de julho isso deve estar disponível.
Tá certo. Eu queria aproveitar a interrupção aí e dizer que eu vou ter que me retirar para um outro compromisso. Daniel, Eu também. a condução, eu e o Vinícius vamos ter que sair. Um abraço a todos. Mais uma vez, obrigado aí, Consad, e estamos à disposição. Aí. Um abraço. Tá bom. Obrigado aí, gente. De minha parte, tinha isso, acho que a gente pode verificar. Não sei se tem perguntas aí, Silvana, do pessoal. A gente vai escolhendo aquilo que eu conseguir responder agora, eu respondo. Aquilo que eu tiver mais dificuldade, eu posso olhar internamente com os universitários e trazer de volta para o CONSAG no momento posterior. Sim, temos muitas perguntas. Agora, nós fizemos um link, né? Nesse link eu já tenho 20 perguntas e também temos perguntas aqui pelo YouTube. Então, de todo modo, eu vou começar aqui, fazer algumas perguntinhas, se não der tempo, eu vou encaminhar aí, com os e-mails, tá? Só aproveitando aqui, já estamos atrasados, já devemos estar conferindo desde janeiro. Vocês podem conferir pelos totalizadores, ou seja, o E-Social ele dá o ferramental já. O demonstrativo consolidado é mais um ambiente para consolidação. Mas vocês recebem o 5001, 5002, 5011 e 5012, que traz toda a apuração para a conferência. Ok? Vou tentar falar mais alto, para ver se... Vou trocar também meu áudio novamente, para ver se melhora, gente. Vamos lá. Se não conseguirmos enviar, existe alguma penalidade para o órgão? Sim, existe uma penalidade, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte, né? Existe um conjunto de penalidades. Nós estamos falando aqui, o foco é mais imposto de renda, mas a previdência, por exemplo, do pessoal que está no RGPS, já tem todas as situações relacionadas à DCTF Web, né? Então, a gente já percebe que ali já tem aplicação de MAED por atraso na entrega na declaração, já tem a aplicação das multas relacionadas a você ter uma declaração menor do que o valor devido, que é uma multa diferente da multa de mora. A multa de mora é uma multa por atraso no pagamento. Essa multa de mora ela foi combatida jurisprudencialmente e hoje a Receita tem, a Procuradoria e o STJ já consolidou a jurisprudência, que na denúncia espontânea não cabe a multa de mora. Ok? Isso é pacífico. Agora, é diferente da multa por não ter declarado a contribuição devida. Essa multa de não declarar é descumprimento de obrigação acessória. E a jurisprudência é justamente o contrário. Ela é mantida, ela é devida porque ela existe para estimular o envio da obrigação no tempo correto. Então, não ter essa multa significa não ter nenhum instrumento de exigir que a declaração seja entregue na data prevista em lei. Então, isso é muito importante porque, tanto para o imposto de renda quanto para a DIRF, mesmo não tendo recolhimento do imposto de renda para a União, ou seja, o Estado fica com o imposto de renda dos seus servidores, a ausência de declaração é outra penalização que acontece. 2% ao mês, limitado a 20%, pelo montante da contribuição que não foi informada, ou do imposto não informado. Tá? Então, é fundamental. Nós estamos ainda no ano de 2025, num processo que a gente chama de assistência, dando suporte à implantação, fazendo esses esclarecimentos, trabalhando nos grupos, buscando reuniões, vamos encaminhar as comunicações aos estados. Estamos oferecendo a orientação. E a gente vai ter dificuldades para o ano que vem, quando isso não estiver montado e o órgão tiver, de não aplicar as penalidades e as consequências decorrentes da concretização da falta. Ok? Isso já acontece na Previdência não há o que se falar mais em não ter a penalidade pela declaração, e no imposto de renda acontece a partir da entrada de 2026. Tá bom? A Jéssica está pedindo aqui um mini curso para auxiliar a conferir. Vamos ver se a gente faz também. A gente tem no TV Receita Federal um curso online sobre DCTF Web. Isso já foi feito há muito tempo. É bastante completo, sobre todos os aspectos. Tem um manual do DCTF Web que é muito bom, ele é detalhado. Tá? Agora, exige esse esforço realmente de se capacitar para fazer as mudanças. Okay? Isso é bem importante. Então,
existe a penalidade e, muitas vezes, até para o órgão federal, que a União não cobra dela mesma multa, mas ela responsabiliza os gestores, né? O processo é diferente, mas há sempre um processo de responsabilização, tá? Vou fazer mais outra pergunta. Tá? Vamos lá. Vai haver alguma forma de enviar ainda o formato antigo da DIRF? Já vou engatando logo com a outra. Tá? Para o imposto de renda, será usado apenas o evento S1210? Não, como a gente já falou, né, aproveitando para esclarecer de novo, o evento 1210 é um evento que ele traz uma informação líquida de pagamento, com alguns dados específicos para a apuração do IR no fato gerador, né? Então, o evento 1210, ele diz quando é que é o fato gerador. Se eu paguei a folha do mês passado, esse mês, o fato gerador do imposto de renda é esse mês, não é mês passado. O imposto de renda é caixa, contribuição previdenciária é competência. Então, no caixa, nós temos a apuração do IR. É isso que vai montar a declaração do cidadão lá. Beleza? Então, o 1210 serve principalmente para trabalhar isso. Tá? E o 1202, vai dizer lá, olha, salário, base de cálculo do imposto de renda, hora extra, gratificação, base de cálculo do imposto de renda, depois as deduções do imposto de renda, e ele vai montar, então, o líquido do rendimento tributável e vai colocar na linha rendimento tributável. Parcela isenta da aposentadoria, rendimento isento. Vai montar lá na linha. Então, aquelas linhas da declaração, pensa na sua declaração de imposto de renda. Quando alguém já fez pré-preenchido esse ano? Ficou bom, não ficou? Dá um joinha aí para mim quem fez pré-preenchida. O pessoal está até gostando da Receita Federal agora, depois dessa pré-preenchida, né? Um dos melhores serviços aí de pré-preenchida. Quando você entra na pré-preenchida, está tudo lá no campinho certinho, né? Rendimento tributário, tanto, CNPJ que pagou. Rendimento isento, tanto. Aquilo ali é montado a partir dos campos da DIRF. Agora vai ser montado a partir dos campos do E-Social. Então, se tiver errado, não vai preencher no campo correto do cidadão. Tá? Isso é muito importante. Por isso que é 1210 e os eventos de remuneração combinados, montando os novos campos da declaração do imposto de renda do cidadão. E não tem previsão mais de formato DIRF de recebimento. A DIRF foi desligada. Se alguém pedir, por exemplo, a Receita prorrogasse, sei lá, o governador, fizer um mutirão de governadores aqui para pedir para prorrogar, a Receita fala assim, não tem como prorrogar porque eu já desliguei. Né? Então, é um pouco nesse aspecto, né? Existem gente que gosta da Receita Federal, sabe quem? Os fiscais da Receita. Vamos lá. Eu vou colocar um outro aqui, certo? Está dando para ouvir agora, gente? Vamos lá. A Receita Federal pretende disponibilizar algum tipo de comprovante de rendimentos do imposto de renda diretamente no portal, especialmente para fins de conferência e validação dos dados enviados? Seria bastante útil contar com relatórios consolidados já nessa época. Sim. O relatório consolidado, né, foi idealizado a partir da necessidade primária que a gente tem de dar manutenção na nossa estrutura interna que possibilite a gente executar todas essas etapas de processamento, validação, tratamento, consolidação e disponibilização dos dados que são captados nas escriturações, E-Social e FDRENF, para extinguir totalmente o modelo de captação de dados da DIRF atual, né, que chama-se processamento do IRPF, da DIRF. Que o pessoal chama de extrator DIRF, mas, na verdade, isso é uma nomenclatura exclusivamente interna. Tá? Bom, o que a gente precisa falar sobre o comprovante da DIRF, né, que é o comprovante de rendimentos, né? A gente sempre ressalta, né, que essa entrega ela não é uma responsabilidade da Receita Federal. Então, essa responsabilidade, por lei, ela é exclusiva do contribuinte. Então, cumpre lá a sua obrigação e distribui o que ele cumpriu como comprovante de rendimento para o
para o seu trabalhador. O que está sendo previsto hoje é o demonstrativo consolidado para que você consiga, no ambiente do ECAC, bater suas bases do imposto de renda. Mas o demonstrativo consolidado nada mais é do que uma leitura dos totalizadores, quantitativo de trabalhadores. Então, aquilo que o E-Social já devolve para o empregador, ele vai apresentar lá no ambiente do ECAC em relação ao imposto de renda, né? Uma importante observação é que vai ter a manutenção do serviço relativo à consulta aos rendimentos informados por fontes pagadoras no ECAC para o contribuinte. Então, quando ele entrar lá para fazer a sua análise, o CPF, ele vai conseguir olhar as fontes pagadoras, como acontece hoje, né? Se você tem lá o certificado digital ou conta GovBR Ouro Prata, você entra e consegue acessar a informação fonte pagadora, vai continuar existindo e também a pré-preenchida vai existir, mas isso não elimina a necessidade de ter essa necessidade da comprovação de rendimento. Por quê? O que a lei pede, na verdade? Entregue aquilo para o contribuinte, para o seu empregado, seu servidor, que você informou. É isso que é pedido, né, pela lei. Então, não há previsão de geração desse formulário específico, mas apenas os demonstrativos consolidados, e aí o serviço da pré-preenchida para o CPF do declarante na hora de fazer o seu ajuste anual, tá? Ainda dá tempo? Acho que dá. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que você repetiu em algumas vezes. Qual o prazo para concluirmos o envio para não impactar a declaração dos servidores? Bom, como a gente sabe, o imposto de renda ele é processado no ano seguinte, né? A declaração da pessoa física, ela inicia a partir do dia 1º de março, às vezes dia 15 de março, e a partir daí ela já precisa, para ser disponibilizada a pré-preenchida, que toda a informação tenha sido processada. Então, assim, provavelmente, com um ambiente mensal, isso vai sendo processado. Muitas vezes há uma retificação de DIRF hoje, isso é processado em 48 horas, então o tempo de processamento é muito rápido. A partir desse processamento, ele já sensibiliza como fonte pagadora a malha da pessoa física ou a declaração. Então, a declaração pré-preenchida é que ela precisa estar pronta antes, disponibilizada, né? Então, o envio até, normalmente, final de fevereiro permite. Agora, deixar claro, né? O 1210 tem uma data para ser enviado. A data consta do Manual de Orientação de Serviços. Não enviar é estar infringindo um normativo, que pode se sujeitar a penalidade. Então, é um pouco disso que fica dependendo da Receita Federal se ela é boazinha ou se ela é má, de aplicar a penalidade. Eu sempre falo questão de gestão de risco. Quem tem que fazer a gestão de risco é o contribuinte. O contribuinte tem um conjunto normativo. Esse conjunto normativo diz claramente quais são os procedimentos que ele precisa adotar. Se ele não adota, ele está abrindo a sua gestão de risco para estar mais sujeito a um risco severo do que um contribuinte que cuida para cumprir em dia. Nós vimos ali que tem metade dos estados que estão muito próximos de estar 100% íntegros em relação ao seu E-Social. Isso é uma realidade. Por que esses estados fizeram isso? Porque eles tomaram lá atrás a providência de adotarem as medidas para envio do E-Social. É bem interessante trazer esse ponto, porque a gente fala, porque isso, nós temos metade dos estados da federação que estão prontos. Isso é muito importante frisar, tá? Olá, Silvana. Mais um aqui. Qual o prazo? Como faremos para informar a devolução do imposto de renda em casos retroativos? Bom, a retroatividade do E-Social como um todo, ela tem alguns regramentos, né? Isso vem sido muito debatido. Eu vou trazer alguns elementos aqui para vocês. Vou compartilhar uma outra apresentação rapidamente e falar um pouco disso.
Estão vendo? Dá um ok para mim, Silvana, estão vendo aí. Bom, o encadeamento das informações enviadas, né, elas, no e-social, elas funcionam como se fosse um registro de livro de registro mesmo, né? Então, ela precisa de cronologia e encadeamento. Então, eu não posso aqui fazer algo que o histórico não me permite fazer, ou que o histórico diz outra coisa, porque é a vida de uma pessoa funcional, são as relações de trabalho dessa pessoa, previdenciárias, fiscais, que é importada, que é informada pelo empregador. Então, se eu mando um desligamento para um servidor, obviamente que ele tem que estar ativo e admitido, né? Se eu mando um evento de reintegração, ele precisa ter sido desligado. Ou seja, existe uma lógica e obedecendo uma ordem cronológica que o e-social trabalha para evitar informações incoerentes, inconsistentes nesse ambiente. Então, esse RET, que é o cadastro, são os eventos lá 2200, 2300, ele forma toda essa construção desse encadeamento. Os TSVE incluem os trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais, estagiários, servidores cedidos, né, em relação ao órgão público que recebe o cessionário, categorias de contribuintes individuais. Então, são trabalhadores sem vínculo de emprego ou definitivo, né, estatutário, por exemplo, que vão receber aqui informações, também precisam de dados cadastrais básicos. E aí tem esse tratamento, que é uma tabela de regra de validação, que é importante todos conhecerem, que é dos eventos extemporâneos, né? Que é o evento que comunica lá para trás, mas que ele está sendo informado agora. Então, em relação ao RGPS e ao RPPS, por exemplo, na parte de remuneração, que é o que a gente vem acompanhando aí, bastante dificuldade, se houver redução da base tributária, é obrigatória a retificação lá do 1.200 original. Por quê? Porque lá ele foi apurado o tributo num determinado valor e esse valor não é um valor adequado. Existe um débito que foi apurado nesse valor, esse débito com a União, é o crédito previdenciário, que é tributário, na verdade, com a União, está incorreto. E ele precisa, então, ser ajustado. Tá? Para o aumento da base tributária, é possível, nos casos em que a gente pode considerar o fato gerador ocorrendo agora, que mesmo ele se referindo lá atrás, a alguma situação, ele pode ser informado no mês. Tá? Muitas vezes as parcelas conhecidas após o fechamento da folha de pagamento. E aí a gente percebe que no órgão público, né, o fechamento da folha ele acontece muito antes, inclusive, que da maioria das empresas. Dia 8, dia 10, dia 15, dia 14, nós temos fechamentos de folha bastante anteriores. Isso é um processo antigo, né? Isso vem lá 20, 30, 40, 50 anos, sei lá quanto tempo se fecha a folha nessa data. Muito porque era tudo manual, registro de ponto manual, folha de ponto manual, tinha que fazer tudo. E hoje, a gente acha que vocês poderiam começar a rever isso. As empresas fizeram essa revisão. Muitas delas vão fechando a folha, vão consolidando e modificar esse procedimento para fechar a folha 30 dias, até porque isso é melhor para o trabalhador. Verbas que são apuradas no final do mês, a hora extra, por exemplo, alguma substituição, que acontece muito no caso do órgão público, faltas, né, que são descontos que têm que ser feitos. Isso eles conseguem apropriar no próprio mês, porque alongaram esse fechamento de folha, já que para eles tudo agora eletrônico, quase não existe mais o ponto manual. No órgão público, a gente sabe que a diferença é grande, então existem as parcelas conhecidas após o fechamento da folha de pagamento, e mesma regra acontece no 1202, com a diferença que, quando refere-se a exercícios anteriores, aí você monta um demonstrativo com RRA, no caso do evento 1202, ok?
que pode ser considerado para ser informado lá nesse perante, né, que é o famoso períodos anteriores? Número 202, remuneração relativa a diferenças de vencimentos provenientes de disposições legais. Então, está apurando agora algumas diferenças, verbas de natureza salarial devidas após o desligamento e, muitas vezes, decisões administrativas ou judiciais referentes a diferenças de remuneração, né? Então, acontece até nomeação e tal, de função. Então, tudo aquilo que complementa e foi conhecido após a Receita, ela até mudou seu entendimento, antes era mais rígido, agora ela permite que a apuração se dê naquele mês em que o empregador toma conhecimento daquela informação. O 1.200 tem essa tabela aqui mais específica, né? Já que impacta diretamente na base da contribuição previdenciária do regime geral, administrado pela União, precisa estar categorizado aqui nesse ambiente, tá bom? Então, o rendimento acumulado está no artigo 36 da INRFB, número 1.500. O que caracteriza esse tipo de rendimento é o pagamento aqui de verbas, muitas vezes salariais, alimentícias, né, que você são algumas indenizatórias, mas que tem esse dão de compensar o trabalho feito. Você retroage para muitos meses. Então, você está pagando aqui e aquilo modifica o enquadramento na tabela do imposto de renda, mês a mês, se a pessoa quiser. Então, para quem ganha abaixo do teto da tabela de isenção, tabela progressiva do imposto de renda, é interessante, porque ele recompõe a tabela nos meses. Então, ele pede o número dos meses e ele coloca um demonstrativo específico para esse RRA. Então, para que serve o RRA? Para ter uma apuração mais condizente com a tributação mês a mês do contribuinte e não prejudicá-lo. As orientações estão na página 113 do Manual do E-Social, que diz como isso deve ser informado lá no evento 1210. E a parte de devoluções, de recolhimento a maior ou a menor, né? Então, o que acontece quando a gente precisa alterar a remuneração, né? Em regra, essa devolução pressupõe ajustes na remuneração. Tem um FAQ 10.15 que permite, então, você fazer esses ajustes na remuneração, mas vamos lá. Quando eu mando a minha informação de fonte pagadora, para que eu mando essa informação? Qual é o objetivo? O objetivo é que o contribuinte, pessoa física, seu empregado, servidor, receba a sua informação na base da Receita e tenha os dados exatos da sua tributação, a base de cálculo do seu imposto de renda, que vai interferir se ele vai ter imposto a restituir ou a pagar, no ajuste anual. Nessa informação, quando você manda isso, e tem alguma alteração de base anterior, se você não faz esse ajuste na base anterior, esse dado vai ficar incorreto. A apuração do imposto vai ficar incorreta, seja porque a base diminuiu ou a base aumentou. Tá? Por isso é importante fazer o ajuste em relação à base aumentando, se faz o ajuste no perante, ele pega o dado. A base diminuindo tem um problema grave. Por quê? Porque o débito já foi informado naquele valor. E aí, para diminuir esse débito, precisa alterar o evento original. Ok? Então, uma retificação do evento para ajustar aquela base de cálculo que foi apurada a maior e agora precisa ser apurada a menor. Aposentadoria por moléstia grave, muito se discute, inclusive sobre como informar isso, e pela tabela do imposto de renda fica claro que tem que ser uma rubrica que identifica o código 70, aposentadoria por moléstia grave, não sei se é 70 agora, 70 acho que é aposentadoria, mas tem um código específico, depois a gente consulta aqui, que fala da moléstia grave. Então, você tem que classificar a rubrica de moléstia grave. Mas muitas vezes você sabe esse laudo que o servidor te apresenta meses depois, né? E aí tem duas opções. Ou você quer deixar tudo bonitinho para a pessoa que te apresentou esse laudo depois, e aí faz as retificações, ou você fala para ela, eu vou a partir de agora considerar, porque eu recebi hoje a moléstia grave na minha folha de pagamento,
E, para esse período, a Receita vai pedir para você apresentar lá a documentação para eles, para comprovar esse momento, e aí não faz a retificação. Ah, eu estou errado como empregador não fazer isso? Não, as duas opções. Uma é menos trabalhosa operacionalmente, e a outra é mais trabalhosa operacionalmente, porque vai impor a necessidade da retificação para deixar todo o período dele ok. Não, mas deixando claro que você recebeu aquele laudo naquele mês, tomou conhecimento a partir dali, então não há qualquer infração que o empregador faz para fazer esse outro procedimento. Tá? E o pagamento é maior no PER-DECOMP é quando você tem um débito menor, você retificou. Se você teve recolhimento maior em relação àquilo, principalmente previdenciário, você pode fazer as compensações em período futuro, tá certo? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer em relação a esse tema, que é hoje a forma com que a Receita Federal orienta aos contribuintes, tá bom? Temos muitas perguntas interessantes, assim, inclusive do próprio YouTube também, tá? Então, vou deixar aqui registrados. Eu estou vendo pelo nosso tempo, né? Já tá se encerrando, mas eu vou passar para o senhor também, vou passar também com os contatos, e aí, de repente, pode, em outra oportunidade, responder. Só avisando também, gente, que essa nossa live de hoje, ela vai dar continuidade no próximo mês. Nós teremos também, não é isso, Daniel? Nós teremos também o prosseguimento, mas com outra temática, mas a gente pode também ter um tempinho aí para tirar essas dúvidas ainda que ficaram desse nosso primeiro encontro. Tá? Suas últimas considerações? Eu vou aproveitar, Silvana, a mensagem do Rogério da Silva Correia, tá? Que diz que isso é impraticável. É impraticável da forma com que os processos têm rodado hoje na administração pública. Mas não é isso que se espera. O que se espera é que a administração pública possa rever, porque não é o social que está trazendo essa dinâmica. Isso já está na legislação há muito tempo. É assim que já deveria estar funcionando há bastante tempo. Esse é o ponto. O fato gerador da contribuição previdenciária não mudou. O fato gerador do imposto de renda não mudou. Agora, a forma de trazer essa informação mais detalhada é que faz com que esse detalhamento tenha que vir. Então, é aquilo que eu falo, mas aqui todo mundo toma decisão o tempo todo, retroativo. Então, há que se o órgão público sentar e verificar por que isso ocorre. Por que o administrador ainda não se sensibilizou para essa sistemática? O que a equipe técnica pode fazer para sensibilizar isso? Né? A Receita Federal pode, inclusive, ajudar. Essas minhas reuniões têm esse objetivo de trazer essa conta. Por que continua fechando folha de pagamento dia 5 do mês? Né? Esses procedimentos precisam mudar, as empresas mudaram. Sabe o que as empresas faziam? Elas admitiam o trabalhador muito depois do trabalhador já estar trabalhando na empresa. Isso era comum no Brasil. Comum. O que acontecia? O cara chegava, tinha um afastamento, tinha um acidente de trabalho, e aí o empregador não formou nada, ou até morria, né, acidente com óbito, e não tinha pensão, não tinha nada a partir daí. Tudo extemporâneo. E aí tudo no lombo do trabalhador, que teria que catar documentação para ir no INSS, para provar que ele trabalhava, que não sei o quê, para a viúva poder ter algum direito em relação à pensão. Isso era comum. A regra do social foi clara. E mudou alguma coisa? Não. O artigo 41 ou 47 da CLT fala: o registro de trabalho tem que ser feito no momento em que ele inicia a sua atividade na empresa. A regra de envio do 2.200 para os empregados das empresas é até a última hora do último dia anterior ao início da atividade. Ah, mas ele chega aqui, é que eu vou ver cadastro, vou ver CPF. Não, veja tudo isso antes. Mude o seu procedimento de contratação, porque do jeito que está infringindo um conjunto de normas. Um conjunto de normas. E é um pouco disso. Então, assim, há decisões administrativas reiteradas que retroagem pagamentos, etc.
Processos que, às vezes, sai lá uma portaria de nomeação da pessoa, fica 2 meses no setor para passar para a folha, e sempre chega com defasagem. Então, no meu cotidiano, eu sou obrigado a retificar, porque os meus processos não estão azeitados. Agora, o E-Social traz um impacto operacional, porque ele exige que seja corrigida a informação a tempo. E não são todas, convenhamos, são aquelas que diminuem, né? Porque as que complementam, que eu acho que é a grande maioria, estão inoperantes. Já está solucionado. Isso a Receita conseguiu avançar. Agora, o resto é quebrar a constituição do próprio crédito tributário, a regra do crédito tributário. Então, é um momento de rever esses processos que não estão rodando adequadamente. O ano de 2025 é crucial. Eu estou à disposição para conversar o que precisar, apoiar, participar dos fóruns, participar dos congressos, trazer esse posicionamento para auxiliá-los nas mudanças que precisam ser feitas para que o E-Social rode de uma maneira operacional. Eu sempre falo assim, ó, E-Social por dentro e por fora. E-Social por fora é aquele que foi construído como uma mensageria. Eu pego tudo que eu tenho aqui e resolvo fazer o social para fazer mensageria informando os eventos. A dificuldade é grande, inclusive, porque como tem muita regra de validação que você não faz na tua folha, você vai ter que mexer nessa base. Então, você fica com 2 bases. A sua base de folha é a base da social. Olha, mas nenhum momento era para ser assim. O momento era para internalizar as regras do social, que são regras de folha, dentro do teu processamento de folha de pagamento, do teu sistema de origem, para você depois, ao fazer as rotinas do departamento pessoal, só enviar. Porque você internalizou a social nos seus procedimentos, não está lutando contra ele. Então, essa é a minha fala final, que eu tenho, né? Logicamente que a gente tem sociedade ampla, democrática, a gente pode debater, são muitas opiniões, mas eu preciso dar a minha, né? Eu preciso trazer esse meu posicionamento, já que, quando vocês me convidam para falar, acho que esse é o intuito, tá bom? Eu peço desculpas se eu fiz alguma brincadeira, a Carla não gostou que eu tenha feito, mas pode ficar tranquila, Carla, porque eu converso bastante com ele, me desculpo dele aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, agradeço, Consad, e vamos junto, né? Esse é o primeiro deste ano, já fui no Rio de Janeiro também na reunião presencial, trabalho no grupo de estudos, né? Ótimo, ótimo. Eu posso dizer de praticamente 2 anos que a gente tem acompanhado os estados na implantação, e o que faz, de fato, a diferença é o processo de gestão. E quanto à temática do E-Social como um todo, aí falando de fato a como tratar o outro, a como dar respeito ao cidadão e aos seus servidores, isso é levado na pauta estratégica. O propósito de quem trabalha na Folha é muito amplo. Isso. Né? Não é só rodar pagamento. Isso. Você cuida de vidas. E essas vidas todas têm reflexo, né? Se um cidadão, por exemplo, até uma informação que você não retroage adequadamente, na hora que ele for tomar uma decisão por aposentar por paridade ou pela média, ele pode ser impactado porque você não retroagiu e computou uma nova média para ele. Então, sempre tem efeitos. Efeitos na CPSS para quem é órgão federal. Sempre tem efeito. Tá bom? Então, é isso aí. Eu queria primeiro agradecer imensamente a todos os convidados, né, o Vinícius, Vânia, você, Daniel, como sempre, extremamente disponível, a Tayla aqui conosco, Tayla Marinho, e a todos vocês aqui que nos acompanharam. Alguns não nos acompanharam aqui pelo Meet, porque o Meet, eu não sei porque hoje ele me deu uma oportunidade de abrir o YouTube. Pronto, eu entendi. E vou aproveitar, a partir de segunda-feira eu também vou deixar disponibilizado no YouTube a nossa primeira reunião que nós tivemos também, que foram os cases de 3 estados de implantação. Então, todo mundo vai ficar lá também no YouTube. E, em breve, gente, eu vou fazer um link, tá, com esse material que a gente discutiu aqui e o resumo desse primeiro nosso webinário, porque como teve esse probleminha, eu até estou achando que a gravação talvez não tenha ficado totalmente na íntegra, então talvez o comecinho, ou talvez não tenha sido gravado, então, de todo modo, vai ficar o resumo aí para vocês e eu encaminho para todos com um e-mail
do link que vocês utilizaram, tá? E, de todo modo, eu também vou deixar agora no YouTube, que agora todo mundo tem, fica mais fácil, tá? E lembrando, na segunda-feira nós teremos também um outro webinar, a gente vai tratar sobre diretrizes de carreira, e já conversando com o governo federal, e já no finalzinho do mês de agosto nós teremos um próximo encontro aqui, já com o projeto Antecipa. Muito provavelmente, gente, na data do dia 25 de julho, a confirmar, tá? E provavelmente pelo YouTube, porque eu noto que fica mais amplo, fica mais fácil para as pessoas acessarem. Fica o meu abraço a todos e a todas. Gente, muito obrigada pela presença, pela escuta. Vamos seguindo aí, fortalecendo a nossa gestão pública nos nossos estados. E deixo também os meus contatos, caso também alguém dos municípios queira também trocar experiências, por favor, também pode nos procurar. Um ótimo dia. Obrigada. Tchau, bom final.